para um analgésico, enfim, algum remédio para poder curar o mal daquela pessoa. E qual é o remédio que Deus enviou para que curasse o pecado do homem e da mulher, que é a maior lepra? Qual foi o remédio? Jesus. Jesus foi o remédio. Aleluia! E nessa noite ele está falando, nesse início de pregação: eu curo as tuas enfermidades. Você crê? Eu curo as tuas enfermidades. O Senhor manda falar: igreja minha, sou eu que apago as vossas transgressões. Aleluia! Aí, meus irmãos, a Bíblia também diz: bem-aventurado é aquele que guarda os meus mandamentos. Eu vos escrevi. Aí ele diz lá no versículo, nos versículos mais para frente, no versículo 14, ali ele fala com os jovens. Nós não lemos, mas os irmãos podem meditar depois. Fala sobre: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno, e que a palavra de Deus habita em vós, o Espírito de Deus habita em vós. Glória a Deus! Quando o Espírito Santo habita no homem ou na mulher, ele muitas das vezes ele peca, mas o Espírito Santo se entristece, e o crente também. Ele peca, e quando ele se arrepende, Deus perdoa, e ele procura não errar mais naquele ponto. Sabe por quê, meus irmãos? O pecado, ele vai criando um muro de divisão entre nós e Deus. Fica como se fosse um buraco no nosso coração. Então, para resolver esse problema, nós temos que nos humilhar perante o Senhor. Aí a Bíblia diz também, meus irmãos, nessa epístola, sobre a questão que nós vemos que está escasso dentro das igrejas evangélicas: o amor ao próximo. A Bíblia diz, meus irmãos, que o que é um homicida? Homicida é uma pessoa que mata outra pessoa. O que é homicídio? Matar, tirar a vida de outra pessoa. Você pode dizer: mas eu não matei ninguém, eu não enterrei ninguém. Nessa epístola aí, se você for ler mais para frente, ele vai dizer: aquele que odeia seu irmão está nas trevas e não está na luz. Olha aí. E é homicida, e nós sabemos que nenhum homicida tem parte no reino do céu. E aí? Então não é só você dar um tiro em alguém, não. Sabe que jeito que hoje o povo, muitos do povo da igreja é homicida? Quando mata o seu irmão na fé. Tem glória por essa palavra, igreja? Quando mata o seu irmão na fé, quando tem muitas das vezes soberba, orgulho, inveja, sentimento faccioso, partidarismo, inveja, altivez de espírito. Tudo isso aí é coisa ruim que está dentro do coração do homem e que tem que ser eliminado. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, depois que ele fala ali com os jovens, ele fala: não ameis o mundo. Lá no versículo 15, lá ele fala: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando se fala amar o mundo, não amar o mundo e nem o que no mundo há, está falando, meus irmãos, para não amar o pecado. Você pode dar glória, igreja? Está falando para não amar o pecado, porque a geração atual está mergulhada no pecado. Está falando: então quer dizer que eu não vou ter mais amizade com o povo do mundo? Eu não vou. Não, amizade é uma coisa, agora comunhão é outra coisa. Você pode ter amizade, porque senão, se você não tiver uma boa conversa, uma boa amizade, como que você vai evangelizar os que estão lá fora?
Mas existe caso que você não pode, não tem oportunidade, não tem como você abrir a boca para falar. Então você tem que dar o seu testemunho. Tem que dar o seu testemunho, até mesmo sem palavra. Só o seu testemunho pode ganhar uma pessoa para o Senhor. E o Senhor está falando, geração de jovens que está ouvindo essa palavra, irmãos e irmãs, o amor em família, nós sabemos que não existe igreja sem família. Não existe, meus irmãos. O amor em família está cada vez mais escasso, e isso está refletindo na igreja. Porque hoje é pastor manipulando ovelha, é ovelha manipulando pastor. Hoje, meus irmãos, é irmão defraudando irmão, irmã defraudando irmão. É uma coisa, meus irmãos, que Deus ele tem se entristecido. Principalmente nesses últimos dias que Jesus está às portas. Essa epístola aqui também fala sobre o anticristo, que muitos anticristos já se levantaram na época de João. Mas vocês sabiam que o anticristo verdadeiro ele vai se levantar? E muitos, meus irmãos, poderão se entregar para o anticristo. Muitos poderão se entregar, muitos vão se entregar. Porque muitos hoje estão saindo de dentro das igrejas por causa de pastor, por causa de líder. Muitos não têm mais prazer de estar na casa do Senhor para vir a um sacrifício tremendo. Muitos não tem mais aquele prazer que tinha. Saiu da igreja. Aí o apóstolo falou: saiu porque não era dos nossos, porque se fosse permaneceriam conosco. Porque são poucos, meus irmãos, que permanecem na verdade, são poucos. Sabe por quê? Porque as mentiras estão abertas aí para quem quiser receber. As mentiras, as carnalidades e o pecado está aí, para quem quiser abraçar. O orgulho está aí, vou pregar o que Deus está mandando. O orgulho está aí, Mas o Senhor fala que isso não pode estar dentro da igreja do Senhor. Porque o Senhor fala que a pessoa que tem orgulho, soberba, ela não vai entrar no céu. Pode ser quem for. Pode ser a pessoa mais usada no mundo dentro da igreja, mas se tiver orgulho, meus irmãos, não adianta nada. A pessoa vai perder tudo que ela fez para Deus, tudo. Ela vai perder por causa do... mas o orgulho parece que é uma coisa tão pequena. Não é não, meus irmãos. Parece que é uma coisa tão insignificante. Não é não, meus irmãos. Sabe por que Satanás ele perdeu o privilégio dele de ser um querubim maravilhoso, do privilégio dele no céu? Sabe por quê? Por causa do orgulho. Sabe por quê? Por causa da inveja. Sabe por quê? Por causa da soberba. Por causa da altivez de espírito. Ele foi tão astuto que ele falou: eu vou elevar o meu trono acima das estrelas. A Bíblia diz que ele andava entre as pedras afogueadas. Ele era um querubim muito lindo. Mas Deus derrubou ele lá de cima. Por quê? Porque Deus não admite orgulho no seu reino. Sabe, te provo biblicamente. Apocalipse 21, 27 diz que não entrará nela, quer dizer, na cidade santa, coisa alguma que contamine a cidade. Não vai entrar nada que contamine a cidade, porque lá é uma cidade santa. Lá é uma cidade santa que eu e você e todos nós, se nos arrependemos de todo o coração, almejamos morar lá e vamos morar lá. Você pode dar glória por essa palavra, igreja? Quem sabe pode ser até agora. Aleluia! Você pode dar glória por essa palavra? Deus está mandando essa palavra hoje porque Ele ama a tua alma e Ele não quer que você se perca com o mundo. Aleluia! Glória a Deus! Aí, meus irmãos, a Bíblia diz que aquele que peca é do diabo, mas aquele que
aquele que é nascido de Deus não peca, a Bíblia diz, mas o que comete pecado é do diabo, porque o diabo comete pecado e ele é homicida desde o princípio, porque não houve verdade nele. Mas nas traduções, para os irmãos entender, quando fala aquele que é nascido de Deus não peca, diz que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, ele não vive pecando, não vive cometendo pecado naquele negócio, eu peço perdão, daqui a pouco eu peco de novo, peço perdão e peco de novo. Não pode, meus irmãos. Não, a partir do momento que nós servimos a Deus, nós pecamos por um deslize. Mas tem muitas formas, né? Você pode pecar, por exemplo, através da ira. Meus irmãos, precisamos controlar o nosso temperamento. Jovens aí, né? Deu aquele, como a gente fala no português, o sangue ferveu, né? Subiu. Então, como diz o ditado, não é a Bíblia que diz, né? O ditado, conte até 10 se for necessário, ou até 100, né? Espera os ânimos baixarem, porque se você falar alguma coisa com sangue quente, com a cabeça quente, você pode falar até coisa que não agrada a Deus. Então, até nisso, meus irmãos, a gente tem que se controlar, porque e se Jesus vem numa hora dessa aí, hein? E a Bíblia fala que nós não devemos andar com crente colérico, iracundo. Não devemos, meus irmãos, porque senão nós podemos sim orar por ele para que Deus trabalhe na vida dele, mas se você andar com ele, daqui a pouco você está igualzinho, porque parece que não, meus irmãos, mas as influências, as amizades influenciam muito na nossa vida, principalmente na vida dos jovens. Às vezes você vê jovem que está ali na igreja, ali cantando, tocando, aí de repente começa a andar com uma pessoa que não é muito firme em Deus, daqui a pouco a pessoa está igualzinha ali, ó. Sansão mesmo foi assim, ele era um nazireu de Deus, mas olha, o que um exército inteiro não conseguiu fazer, não conseguiu derrubar ele, 2 mulheres derrubou ele, que foi Dalila, o nome da outra a Bíblia não fala, né? Mas 2 mulheres idólatras conseguiu derrubar Sansão. Ele se arrependeu depois, sim, mas ele teve uma morte feia, trágica. Então, meus irmãos, que isso não aconteça com a geração de hoje. E o alvo do diabo, preste atenção, o alvo do diabo é destruir a mocidade e as crianças. Já inventaram aí um clube de Satã para as crianças, já inventaram aí, ó, clube de satanismo, para ensinar satanismo para as crianças. Cuidado, viu? Cuidado, porque o inimigo ele tem as estratégias dele, e muitas vezes a igreja está dormindo. Muitas vezes a igreja está dormindo. Então, vamos apoiar os nossos jovens, vamos ensiná-los a palavra de Deus, porque João falou, vocês já venceram o maligno. Já venceram o maligno, quer dizer, não deixe, jovem, o pecado te dominar. Não deixe as coisas deste mundo, as coisas passageiras te dominar. Mas se aconselhe com cristãos que são mais experientes do que você, porque os mais velhos, eles têm conselhos bons, eles já viveram, eles foram jovens, e eles conhecem. Meus irmãos, então o Senhor ele fala que para entrar no céu nós precisamos ser humilde, manso e humilde de coração. Jesus ele tinha essas 2 qualidades, entre outras, mas eu creio que o principal, se os irmãos verem ali os ensinamentos de Jesus nos 4 evangelhos, ele sempre frisava o amor, a humildade, o amor ao próximo, e ele era manso, porque Jesus ele podia muito bem ter mandado fogo lá nos inimigos dele, lá nas pessoas que estavam crucificando ele lá, mas ele não fez isso, ele se controlou. Quando aquela mulher foi pega em adultério,
Ele podia ter atirado uma pedra nela, mas ele se controlou, ele se equilibrou. Ele sabe, meu jovem, meu irmão, minha irmã, o que você tem passado. Ele sabe as lutas que você tem passado para levar uma vida santa diante dele. Ele sabe que o inferno muitas das vezes quer te tragar, mas o Senhor manda encerrar essa palavra dizendo: eu vos escrevi porque já sois forte e venceste o maligno. E o Senhor manda dizer mais: sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Aí ele fala: mas você entregue tudo debaixo da potente mão de Deus. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, porque aquele que se humilha, o Senhor dá a vitória. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor para o coração.